Vocês já sabem como são os meus coldies, né? Certo? A única diferença é que agora está fazendo falta, certo? Encontrar vocês. Queria que vocês respondessem para mim aí, para a gente começar rapidão. Passei esse tema para vocês, essa proposta que vocês já pegaram. Daniel? Não, eles não mandaram a proposta ainda lá no Classroom, não. A gente só viu na sua videoaula mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a proposta para vocês, certo? Eu acho que ela já está lá com o Dieguito, certo? Depois eu confirmo com ele, beleza? Para disponibilizar para vocês verem como é que vai ser a data de entrega e tudo mais, certo? No meu planejamento é para a semana que vem essa entrega aqui. Beleza, galera? E essa aqui é o seguinte, deixa eu só limpar aqui a câmera. E essa aqui é a seguinte, última aula de editorial que nós vamos ter, beleza? Não sei se vocês chegaram a fazer algum editorial, mas qual que é a questão? Não é um gênero que cai demais em vestibular, certo? O gênero que mais cai é o artigo de opinião. Eu trouxe um modelo de editorial, inclusive, que trabalha com muitos aspectos, inclusive, do artigo de opinião, que é para fixar bem o artigo de opinião. Por que trabalhar o editorial? É porque vocês têm que ter conhecimento desse gênero, porque pode ser que vocês façam vestibular que cobrem o editorial, como, por exemplo, foi sempre o vestibular da UFG, de onde eu tirei essa proposta aqui, certo? Acontece, por exemplo, na Uni Evangélica, deles falarem todo ano que vai cair, aí nunca cai, certo? Mas eles avisam que vai cair, então, se um dia eles cobrarem, lá no edital deles, eles vão estar guarnecidos, certo? E PUC cai demais e outros vestibulares aí no sul do país. Vocês aí de Rio Verde que gostam de prestar no sul do país, é bom ter essa noção, certo? O tema que vocês vão fazer é um tema que caiu no vestibular da UFG há uns anos, certo? Vocês podem até querer procurar redações nota 1000 da UFG, vocês copiarem e vocês não vão achar, certo? Vai ser massa essa procura, essa busca em vão de vocês, inclusive. Mas caiu em 2009 esse tema aqui, ok? Não mudou muito. As formas de vigilância e o controle do corpo. Então, eu tenho dois elementos aqui para vocês pensarem como proposta, como tema. Vigilância, forma de vigilância do corpo, controle do corpo, certo? Então, eu vou trabalhar e já na hora que eu pego a prova, que eu vou começar a pensar o tema, logo de cara eu já tenho essa frase para eu ir pensando. Então, eu vou ler tudo que tem depois, certo? Toda a história que tem depois, eu vou ler pensando nessa ambiguidade aqui, vigilância do corpo e controle do corpo. Se é vigilância do corpo, alguém vigia, ou eu vigio, controle do corpo, mesma coisa. Eu posso trabalhar com essas duas ideias. Eu controlo o que acontece no meu corpo, o que eu ingiro, que tipo de alimentação eu tenho, se eu bebo muita água ou não, certo? Se eu faço devidamente. Está lá mais ou menos de onde parou. Tudo certo, podemos continuar, né? Joinha, joinha aí. Quando vocês pegam essas provas, PUC, UEG, UFG, se voltar, algumas universidades do Sul, um pouco de semelhança com o vestibular da UFO, certo? Um pouco parecido, certo? O que acontece? Na hora que vocês chegam na prova de redação, vocês vão ter esse texto aqui, essa imagem aqui que vocês vão ter. A prova de redação apresenta, então, vamos lá, 3 propostas de construção textual. É um modelo de prova que eu tenho falado para vocês há muito tempo. Eu sempre trabalho, desde o primeiro ano, eu tenho trabalhado com vocês esse modelo de prova aqui. 3 propostas são o quê? Proposta A, proposta B, proposta C, certo? Essa é a nossa última aula de editorial, beleza? Na próxima aula, semana que vem, a gente já vem com carta aberta. Não vou nem dar carta aberta, vou dar carta primeiro, carta argumentativa primeiro. Aí a gente vê carta argumentativa, carta de leitor ou ao leitor e carta aberta. A gente vê esses 3 tipos de carta. E o conto de ficção científico, que foi o que a gente viu no ano passado, conto de terror e conto policial. Aí não caiu nenhum dos que a gente viu, caiu o conto de ficção científico, certo?
proposta argumentativa, proposta de carta, proposta de narração, certo? Então, são 3 propostas de construção textual para produzir seu texto. Você deve escolher um dos gêneros indicados. Você vai escolher uma das propostas para você fazer. É claro que eu tirei as outras 2, né? O material que vocês vão receber vai ter só o editorial, certo? O tema é único para as 3 propostas. Então, eu tenho 3 propostas e você tem um tema só e você escolhe as formas de vigilância e controle do corpo, já voltando naquele aspecto sobre o qual nós falávamos de que esse controle e essa vigilância podem ser tanto do indivíduo voltado para si mesmo, como da sociedade, como pressão para o indivíduo, como externo ao indivíduo, certo? Aí, beleza. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Viu como é o jeitão dessa proposta, que é bem diferente do esquema do Enem? Aí, só para vocês ficarem tranquilos, eu vou terminar o editorial, eu vou dar 1 mês de carta para vocês, certo? Qual que é o mês que está entrando agora? Maio, né? Maio inteirinho vai ser carta, certo? E quando for junho, nós já vamos começar com redação Enem. Nós já vamos voltar à redação Enem para a gente dar um gás, até porque ainda não tem data marcada de prova, né, e tudo mais. Esse ano está bem esquisito, né? Então, vamos nos antecipar um pouquinho. Ok? Primeiro slidezinho aqui que a gente trabalhou. Beleza? Ou tem alguma dúvida aí, Osmar Mota? Tá beleza, Marmota. Então tá, ó. Aparentemente, então, ó, seres humanos, olha o que é o outro aspecto agora, então, desse estilo de prova, ó. Viu lá o tema, né? Olha o tanto de texto que tem agora, ó. Numa proposta de redação Enem, você tem 3 textos motivadores só. Esse aqui, ó. Primeiro texto, segundo texto, terceiro texto, quarto, quinto. Aliás, continua o quarto, né? Grandão. Quinto texto. Sexto texto, mudou o gênero desse texto agora é um infográfico, certo? Volta o 7º texto, com texto verbal, blá, blá, blá. Oitavo texto, essa fotografia, que é um outro gênero textual. Então, aqui você tem gêneros textuais para a sua coletânea. Você tem fotografia, certo? Na verdade, contextualizada numa notícia de jornal, belezinha. Você tem texto verbal, opa, esse aqui eu passei para frente. Texto verbal, beleza, de opinião, infográfico, beleza? E mais conceito, texto expositivo. Então, você tem vários gêneros textuais na hora que você vai ler o que está acontecendo. Sacou o movimento ou não? O que eu recomendo vocês quando vocês estiverem diante desse tipo de prova? Vocês vão pegar aqui, ó, galera, e vocês vão direto na proposta escolhida. Aí vocês escolheram o editorial, certinho? Vocês vão pular a coletânea e vocês vão voltar à coletânea a partir do que vocês vão entender aqui. Aí vamos lá. Então tá. Primeira parte. A apresentação da proposta para vocês. 3 propostas, um tema só. Você sempre opta por uma das propostas. Vou fazer faculdade lá no Sul. Vou fazer o EM, vou fazer o UEL, Londrina e Maringá, faculdades estaduais de Santa Catarina. Do Rio Grande do Sul. Bom, foda-se. Do Rio Grande do Sul. Vou fazer essas faculdades lá. Você não vai optar por nenhum gênero, você vai fazer todos eles. São textos de 8 a 15 linhas no máximo, mas você vai fazer todos. Beleza? Então, modelo de Mato Grosso, modelo de Minas, modelo de Goiás, PUC, Unievangélica, você opta por um gênero. Beleza? No sul do país, só lá no sul do país, Londrina e Maringá, você faz todos os gêneros. Carinha da prova é aquela que eu mostrei para vocês. Coletânea muito mais intensa, coletânea muito mais sólida. Você não precisa de trabalhar com informações extras, você não precisa ficar pirando com qual repertório histórico você vai usar. Qual seriado, qual filme, qual informação da geografia. Você não precisa pirar com isso, você não precisa ir no Google pesquisar porra nenhuma. Por quê? Porque você tem uma quantidade gigantesca de textos motivadores, certinho? Essas 2 partes aí,
Tá certinho, então? Ô, Daniel, Oi. então quando for fazer redação, tipo, pode pegar das coletâneas, tipo, na parte argumentativa? Livremente, livremente, totalmente livre. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Posso mais alguma dúvida vocês aí? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, porque aí eu vou para frente aqui. Então, ó, deixa eu só explicar isso aqui para ficar claro para quem estava conversando comigo agora. Olha só. Quando você vem para a parte da proposta de redação, que você opta pelo editorial, aí o B vai estar a carta, o C vai estar a narrativa, então vai ter essa disposição visual aqui, o restante da prova, certo? Quando você estiver lá fazendo, o que vai acontecer novamente? Você vai ter um primeiro parágrafo lá na proposta que explica o gênero textual. Então, veja bem, optei pelo editorial. Vai ter um primeiro parágrafo explicando o que é o editorial. Aí vamos tirar as informações que a gente precisa desse primeiro parágrafo. O editorial é um gênero de discurso argumentativo. Se é argumentativo, vai ser a defesa de uma tese, segue o padrão da redação do Enem, certo? Com aqueles caracterizadores do editorial que nós trabalhamos, a informação antes da opinião, aquelas questõezinhas que nós trabalhamos, que eu vou voltar aqui ainda hoje. É argumentativo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal, de uma revista ou de qualquer órgão de imprensa. Então, qual que é a pessoa que eu uso no editorial? Eu vou defender uma tese, argumentativo, só que a defesa dessa tese eu vou fazer em nome de uma revista ou de algum veículo de comunicação, certinho? Qual que é o tempo verbal que eu uso? Primeira pessoa do plural, não mais do singular. Primeira pessoa do singular, vou deixar para o artigo de opinião. Primeira pessoa do plural, o nós, eu vou caracterizar o editorial. Nós do Jornal da Cultura, nós da redação deste jornal, da redação desta revista, nós, editores da revista X, do jornal X, belezinha? De imprensa a respeito de acontecimentos importantes no cenário nacional ou internacional. Não é assinado porque é associado a um ponto de vista geral, de uma revista, certo? Ou seja, eu não vou defender no editorial posicionamentos que sejam muito polêmicos ou que sejam muito ofensivos, que sejam muito beligerantes, muito... Foi mal o beligerantes. Beligerantes é de guerra, de bélicos, sacou? Que sejam muito polêmicos, sacou? Eu não vou pagar de Jair Bolsonaro, sacou? Eu vou tentar manter a paz, vou tentar manter a tranquilidade, certinho? Como que eu faço isso? Sobre assuntos polêmicos, eu não vou colocar uma opinião que seja extremamente preconceituosa, por exemplo. Exemplo. Sobre vigilância do corpo, por exemplo, para mim, certo? Que tive a sorte de nascer muito bonito, tem essa questão também, né? Eu posso estar sendo injusto, porque, na verdade, isso pode parecer para mim dessa forma, porque eu sou muito bonito, sempre fui bonito, né? Mas, para mim, cuidado e vigilância de corpo é para você ter qualidade de vida, certo? E para você ter uma vida saudável. Eu vou fazer um sacrifício na alimentação, certo? Ou um cuidado com banhos, ou, sei lá, produtos de beleza, ou produtos de sei lá, cosméticos, se for para que isso me gere bem-estar, e não para que isso me gere benefícios estéticos. Esse é o meu posicionamento pessoal. Se eu fosse fazer um artigo de opinião, eu ia falar que essa galera que fica aí se expondo a risco cirúrgico por conta da estética, certo? É um povo ignorante, é um povo imbecil, artigo de opinião. Mas como eu estou fazendo um editorial, eu não vou falar que isso é ignorância, sacou? Eu vou falar que isso é uma característica da sociedade que deve ser repensada. Será que correr um risco cirúrgico vale a pena apenas para cumprir padrões de beleza social? Para nós da revista Capricho desse mês, parece que não. Sacou o movimento? Então, ameniza, não ofende a galera, não. Beleza? Isso eu estou tirando essa informação do que não deve ser associado a um ponto de vista individual. Isso aqui é a minha interpretação do gênero para eu fazer uma prova de redação mais complexa, mais elaborada que o Enem.
certinho? Terminando para abrir para as perguntas. Deve ser enfático, equilibrado e informativo. É enfático o quê? Eu tenho que deixar o meu posicionamento, o meu ponto de vista bastante evidente. Ele tem que estar claro, o meu ponto de vista. Mas ele tem que, ao mesmo tempo, ser equilibrado. Uma pessoa que, por exemplo, é muito traumatizada com o tamanho do seu nariz, ou com a sua orelha de abano, ou com os peitinhos muito pequenininhos, certo? Que tem uma galera que fica grilada de ter peitinho pequeno. Aí o camarada arranca um pedaço do nariz, conserta a orelha, faz uma funilaria na orelha, sacou? Manda pôr um par de peito, que o cara fique satisfeito, que a pessoa fique satisfeita e tal. Isso pode gerar um bem-estar, uma qualidade de vida muito grande para a pessoa e tal. Então, eu vou pensar também por esse lado, por mais que isso não seja meu ponto de vista. E vou tentar manter essa polêmica o mais equilibrado possível. Você agora não é o cara que compra a polêmica para sair rebentando todo mundo. Você agora é a pessoa que equilibra os pontos de vista de um assunto polêmico, de um assunto angustiante, problemático, para que você não cause incômodo para quem vai te ler. O editorial não é um texto que incomoda o leitor, certinho? Além de apresentar opiniões assumidas pelo veículo de imprensa, a sua tese está associada ao veículo de comunicação, costuma também resumir opiniões contrárias para refutá-las. Olha o que a prova está te dizendo, galera. Se ele também vai resumir opiniões contrárias para refutá-las, então eu vou usar aqui, por recomendação da proposta, a contra-argumentação. Dá para entender? Tranquilo? Sim. Ô, Daniel, explica de novo essa última parte. Explico. Essa última parte do contra-argumentação aqui ou aquela do equilibrado? Do contra-argumentação. Então vamos lá. Uma está relacionada à outra, certo? Olha só. Você não vai ter que apresentar a sua tese equilibrada a partir dos pontos positivos e negativos do tema. Então, o que seria isso para esse tema? Uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia plástica, ela é só negativa? Ela tem só aspecto negativo? Se eu estivesse fazendo um artigo de opinião, no meu caso, certo? Como eu já disse, que não vejo necessidade, que nunca faria uma intervenção cirúrgica, nunca faria uma cirurgia plástica, não colocaria silicone, por exemplo, certinho? Para mim, em termos de opinião pessoal, certo? Fazer uma intervenção cirúrgica dessa natureza é uma loucura. Mas eu não vou colocar isso, porque agora estou fazendo um editorial. Como que eu vou equilibrar as informações? Eu vou apresentar uma contra-argumentação e vou amenizar a carga negativa do argumento contrário. Calma que eu vou explicar melhor. Primeiro, o que é a contra-argumentação? Vamos lá para a gente colocar as coisas no lugar certo. O contra-argumento é uma característica de textos argumentativos, certo? Para você apresentar o tópico frasal do seu parágrafo, certinho? Você vai colocar uma frase que apresenta a ideia que você vai desenvolver no parágrafo. Então, vou desenvolver o texto. Aí eu coloco lá, ó. Na opinião da revista Capricho dessa semana, as formas de vigilância e cobrança do corpo perfeito pela mídia, principalmente na sociedade atual, deve ser repensada, pois acarreta, segundo especialista, uma série de problemas, principalmente psicológicos. Essa é a minha tese. Percebe que a minha tese é de leve. Não é assim. Quem faz cirurgia plástica é um bando de doido, tem que ser internado. Não estou falando isso. Estou aqui, ó. O posicionamento da revista X dessa semana. Se você não tem o nome da revista, você vai chamar desta revista. O posicionamento desta revista, deste jornal, certo? Sobre as cobranças relacionadas aos corpos dos indivíduos na contemporaneidade devem ser revistas, devem ser repensadas, pois
Olha o deslocamento do eixo da argumentação, eu tirando da minha responsabilidade e colocando na responsabilidade de outras pessoas. Pois, segundo especialistas, segundo estudiosos, segundo a psiquiatria, podem gerar problemas gravíssimos para o indivíduo. Dá para entender? Vou contra-argumentar. O grande número, o Brasil, inicialmente, nota-se no Brasil um aumento significativo na quantidade de intervenções cirúrgicas de ordem estética, de cirurgias plásticas para fins meramente estéticos. No entanto, a comunidade científica em geral concorda que intervenções mais sérias devem ser praticadas apenas quando o indivíduo estiver em uma situação muito extrema. Percebe assim que você sempre amenizando o posicionamento, sacou? Você tem uma postura clara, você é contra a intervenção cirúrgica estética banal, sacou? Mas você vai sempre colocar assim, o cara que faz, ele tem que rever, ele tem que pensar melhor. Não é assim, para de fazer isso porque você está errado, sacou? Seria o artigo de opinião. Deu para entender o que é que sempre você vai, tipo assim, dar tipo, uma opinião e vai fazer um contra-argumento para tornar ela mais leve. Isso, aí exatamente essa que é a ideia. O contra-argumento agora, ele não vai simplesmente negar uma informação. Ele vai negar uma opinião contrária, mas ao mesmo tempo ele vai trabalhar amenizando a polêmica, sacou? Trabalhar com um tipo de linguagem, com um tipo de discurso que amenize a polêmica. Inclusive, isso faz do editorial um texto que trabalha com os temas de uma forma mais superficial. O cara que está fazendo o editorial, ele não aprofunda na opinião dele, assim, arrebentando tudo, não. Ele fica meio que, não é em cima do muro, mas ele também não sai arrebentando e dando quieta só, e dando argumento muito porrada, não, sabe? Deu para entender? Meu gatinho tá me distraindo aqui. O Daniel e seus gatos, que eles velhos, né? Que só fica com gato em casa. Hã? Como é que é? O Daniel e seus gatos. Não, cara. Eles ficam mordendo o fio aqui, ó. Eles ficam mordendo o fio. Galera, tranquilo então? Aí essa parte, quer que explica mais? Tá tranquilo? Essa parte deu pra entender. Deixa eu te perguntar um negócio. Na introdução mesmo, vai colocar mais o tópico frasal e a tese. Uhum. E a notícia para a informação que eu vou vir para argumentar vai vir só no desenvolvimento mesmo, ao invés de vir na introdução. Aí vamos lá para a parte que, na minha opinião, é o que torna esse tipo de prova muito massa, saca? Meu sonho, galera, é que o Enem acabe para a gente voltar a fazer prova desse jeito aqui, ó. Primeiro, você não tem que ficar decorando informação, você vai relacionar a informação, é uma prova muito mais massa para te cobrar leitura, saca? Talvez vocês nem prefiram, sacou? Mas para mim, cara, é o modelo de prova de redação perfeito. Por quê? Vamos lá. Teoricamente, você já leu a coletânea, né? É claro que eu estou te orientando a partir de um macetezinho. Eu estou fazendo uma prova de vestibular, eu vou ganhar tempo. Já que a minha coletânea é muito grande, e eu tenho um professor que conhece a prova, ele vai falar para mim o seguinte, ó, o que é que eu vou ler primeiro? Vai aqui na proposta, porque na proposta eles te chamam a atenção para quais textos são mais importantes na coletânea. Você usar na coletânea. Então ele vem, ó. Imagine que você seja o editor-chefe de um jornal de grande circulação nacional e, diante das matérias divulgadas por uma revista, é motivado a escrever o editorial do próximo número do jornal. Então, você, máscara social, editor-chefe de um grande jornal de circulação nacional. Então, você, se é um jornal de circulação nacional, você tem que ser, por ser um editorial, menos ofensivo, certo? Você tem que tomar muito cuidado com as informações, porque o Brasil inteiro vai estar te lendo, certo? Então, não é interessante você colocar, por exemplo, informações locais, informação aí de Montevidéu, onde você mora, pode crer, porque o jornal tem uma dimensão nacional. Você vai falar Montevidéu,
nego não vai saber nem o que é, não vai saber nem qual que é o significado da palavra. Então, talvez até você que mora em Montevidéu também não sabe. Mas aí o que acontece? Está o editor-chefe, situação, e diante das matérias divulgadas de uma revista, você vai comentar, então, como editor-chefe, matérias divulgadas por outra revista. Como que você vai se referir a essas matérias? Olha lá. A motivação para a produção do editorial centra-se, olha o segredo aqui, ó, principalmente na fala do presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá no texto 1, e na pesquisa a respeito da velhice, lá do texto 6. Então, percebe que você vai problematizar o seu texto a partir das ideias desses outros textos aqui. E você vai trazer as informações complementares que concordem ou discordam das ideias desses textos aqui, a partir dos outros 6 textos que você tem na coletânea. Percebe como é uma prova, uma redação, uma proposta mais, como que eu vou dizer, trabalhosa, mas ela te dá muito mais material para você trabalhar, ela te orienta muito melhor do que a prova do Enem, que o menino no Enem ele fica assim, sem saber o que ele faz. Aqui não, mano. Ó. Sua máscara social está dada, o nome do jornal não foi dado, o nome da revista que você vai rebater não foi dado, então você não inventa. Você vai ler que revistas de circulação nacional divulgaram que o texto do fulano de tal, que nós vamos ler daqui a pouco, e blá, 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 sobre a velhice, que também foi publicado em revistas nacionais. O texto tal você vai referir aqui, ó. O editorial deve defender a posição do jornal quanto às práticas de controle. Qual que é a expressão que eu vou usar, então? Este jornal acredita, este jornal sabe, certo? O volume deste jornal, a edição deste jornal, esta edição do jornal confia que, declara que os editores deste jornal concordam. Aí você vai colocar as suas opiniões dessa forma, beleza? Mobilize argumentos que sustentem seu ponto de vista no jornal, refutando argumentos contrários ao seu posicionamento. Agora, o que é que eu tenho aqui que é interessante você pensar? Eu tenho uma relação, uma fala sobre refutação de argumentos 2 vezes na orientação da proposta. Então, eu preciso usar a contra-argumentação, porque isso é uma exigência insistente da proposta. O cara te pediu para usar contra-argumento aqui, o cara te pediu para usar contra-argumento aqui. Então, você vai ter que usar contra-argumento, apesar do contra-argumento ser mais tranquilo, ser mais característico do artigo de opinião, sacou? Tá tranquilo? Tá de boa pra mim. Pra mim também, entendi. Tudo certinho? Aí, o que a gente faz agora? Vocês estão seguindo o passo a passo, né? Da proposta. Não é uma proposta fácil, é uma proposta muito mais difícil que proposta do Enem, sacou? E aí, o que acontece? E quando for carta, eu vou dar uma proposta parecida com essa aqui. Vou pegar algum tema da UFG, que são propostas muito bem montadas, e vou jogar na mão de vocês, beleza? Para vocês escrever. Aí, ó, galera, o que a gente faz? Texto 1. Vamos ver o que o texto 1 fala, ó. Quando o Belo ganha a máscara da plástica. Pouco tempo atrás, a escritora americana Stacy Schiff desfrutava uma linda tarde ao lado de um amigo francês que visitava Nova York pela primeira vez. No fim do dia, porém, ele mostrou-se intrigado. Queria saber o que havia acontecido com as pessoas mais velhas na cidade. Seus rostos eram esticados demais, lustrosos demais. Em Paris, disse ele, os velhos pareciam velhos. E não havia nada de errado nisso. A idade do amigo francês de Stacy, 8 anos. Sim, até mesmo uma criança mais observadora pode perceber que algo estranho vem ocorrendo. E não só em Nova York, é claro. Basta ir a shoppings e restaurantes de qualquer grande cidade brasileira, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ou Rio Verde, por exemplo, ou Santa Helena, para deparar com pessoas de pele alaranjada, sessões de bronzeamento artificial podem dar esse efeito, maçãs do rosto salientes, testa estirada, lábios inflados e dentes branquíssimos de uma alvura inexistente na natureza. O que ele está falando aqui, por enquanto, galera?
o quanto as pessoas têm se tornado plásticas, o quanto as pessoas têm se tornado artificiais, certinho? Principalmente nos Estados Unidos, né? A galera lá, tipo o presidente Donald Trump, né? É meio viciado em banho de sol artificial, sacou? Vamos ver aqui, ó, só para a gente lembrar, porque está chegando um momento lá no texto. Ó. A motivação para a produção do editorial centra-se principalmente na fala do presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, vamos voltar lá. Já temos mais ou menos a problematização. Vamos ver o que o presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica vai falar sobre isso. Ó. Ficou mais fácil, enfim, fazer uma intervenção atrás da outra, e isso dá vazão à obsessão doentia pela manutenção da beleza e juventude. Olha um problema. A galera que é muito ligada à estética, à intervenção de controle e vigilância do corpo voltado para a estética, é uma galera que quer se manter jovem. Percebe que a gente tem uma questão interessante. Uma criança é bonita? Um adolescente é bonito? Não, né? Claro. Um jovem é bonito? Existe um padrão de beleza para o jovem, para o cara entre 20 e 25 anos. Mas e um cara de 30? E um cara de 40? E um cara de 50? E um cara de 60? Um cara que eu falo, um homem ou uma mulher? Essas pessoas, elas são totalmente desprovidas de beleza para aquela idade que elas estão chegando. Então, percebe que existe uma questão problemática no tema, caso você queira tratar, que é essa negação do avanço da idade. A criança não quer ser criança, porque ser criança é paia, toma porrada, tem que obedecer aos outros. O adolescente não quer ser adolescente, porque adolescente é paia, ninguém gosta de adolescente. Todo mundo quer bater, né? Só fala bobagem, essas coisas que o povo fala sobre vocês. O adulto, aí a projeção que se tem do adulto, o cara paga as contas, o cara tem liberdade, o cara tem juventude, o cara não tem as barbas brancas, o cara não é feio, deplorável e o cara tem a vida perfeita. Então, toda a sociedade, principalmente capitalista, foca, centra a imagem de ideia perfeita na vida adulta entre 20, 22 anos e 30 anos no máximo. Sacou o movimento? Essa é a juventude de que se fala esses textos sobre esse tema aqui. Vem a fala, então, do cara da cirurgia plástica, do presidente da Sociedade Brasileira. O resultado dessa obsessão são bizarrices produzidas por falta de bom senso, não só dos pacientes, como dos próprios médicos. Pronto, aqui agora nós temos um insumo para o texto inteiro. Tanto que é massa esse tipo de redação. Agora a gente tem um assunto para o texto inteiro, beleza. A cirurgia plástica, ela é algo errado, equivocado? Minha opinião pessoal, não importa, não estou fazendo artigo de opinião, estou fazendo editorial. Então, para um editorialista, para uma revista de circulação, um jornal de circulação nacional, como que eu vou entender a fala desse presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Como que eu vou entender isso, pensar isso? Ó, a intervenção cirúrgica sucessiva, exagerada, sem reflexão, sem pensamento, cria bizarrices fora do padrão natural de apresentação humana, de imagem humana, certo? Quando chega a esse ponto, é a cirurgia plástica errada? Quando chega ao ponto da artificialidade, é a cirurgia plástica errada? Ou toda cirurgia plástica é errada se o objetivo for só estética? Sacou? A gente tem que pensar naquele cara que não tem coragem de sair na rua. Sacou? Naquela pessoa que pode até não ser totalmente nojento, não ser totalmente inaceitável a aparência dele, mas para ela, para a pessoa, não serve ter aquela aparência. Então, essa cirurgia plástica, dentro desse molde, dentro desse princípio, dentro desse limite da normalidade, ok, temos aí um assunto para vocês debaterem a partir da fala do presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica. O nome do cara está aqui, para vocês citarem à vontade. Pode fazer referência ao texto. Lá no material de vocês vai aparecer, tá? Quando eu coloco isso aqui no Word, aparece certinho. Você está entendendo? Então, tranquilo? Visualizou aí a polêmica do texto?
Tempo para vocês aí me falarem, galera. Ainda tem alguém assistindo a aula? Tem. Tranquilo, então? Tem. Tem. Entendeu tudo, moçada? Sim. Deu bom, entendeu? Aí, beleza, né? Vamos continuar aqui, então, né? Vocês vão ter todo o blá blá blázinho, aí volta lá na proposta, ó. E na pesquisa a respeito da velhice no excerto 6. Cadê o excerto 6? Aqui, ó, excerto 6. Isso aqui, galera, é um infográfico, tá bom? É uma pesquisa transmitida a partir de um infográfico, ok? Fica para mais tarde. Madura não. Como as mulheres acima de 50 anos se veem e o que não gostam que seja dito a seu respeito. Primeiro ponto que chama a atenção. Madura, mulheres. O seu editorial ele vai ter um assunto meio que uma vítima dessa exigência estética meio que pré-estabelecida, que é a mulherada. Então, você, a partir dessa recomendação de usar o texto 6, você já tem, certo? Uma possibilidade de trabalhar o tema mais voltado para a vaidade feminina e para a exigência social, certo? Para a conformidade estética em mulheres. Tá para entender tranquilo? Então tá, vou entender que sim. Pausa um pouquinho aqui e conversa comigo, ó, galera. Vocês querem que volte no primeiro texto para a gente terminar de ler? Ou vocês já pegaram a ideia e agora pode ficar com vocês? E a gente já pode vir para cá para daqui a pouco a gente ler um modelo de editorial. Como é que vocês preferem? Me fala aí, vocês pessoas que estão na aula. Ah, por mim, eu acho que já deu para pegar a ideia do primeiro texto lá. Então, tranquilo. Ó. Segundo texto, então, ó, galera. Maioria da mulherada, ó, praticamente todo mundo, 90% da mulherada afirma que não tem nada a ver com sua mãe na mesma idade. Então, percebe. O que isso quer dizer? Como que eu penso essa informação? Estou eu aqui com, sei lá, 30 anos, certo? Há 11 anos. E está o meu pai aqui, que na época tinha 57 anos. 57 anos, certo? Aí o cara vira para mim e fala assim, você parece seu pai. Aí eu falo assim, não parece não. Por quê? O que isso teoricamente quer dizer? Quando eu me vejo mais velho, eu nego aquela imagem. É uma negação novamente da velhice. A velhice como símbolo de perda da força, perda da racionalidade, perda inclusive do respeito social, da produtividade, enfim. O aposentado é o tiozinho, certo? Você não vê modelos, por exemplo, nos Vingadores, né? Que tem um monte de super-herói. Qual super-herói é idoso? Né? Você não tem um super-herói idoso. Né? Talvez só o professor Xavier. Né? Mas aí ele não é idoso, porque ele raspa a cabeça e ele esconde as marcas da idade. Ele está aqui nesse grupo também. 79% rejeitam rótulos como mais velhas ou maduras. Não querem ser identificadas como pessoas que têm idade avançada. 93% acham que predominam falsos conceitos sobre seu grupo, entre eles. O que não gostam de sexo. Mulher mais velha não faz sexo mais. Galera grila. O de que não são produtivas. Não vamos contratar essa senhora porque ela tem mais de 50 anos. Ou de que não tem vida social, 69%. Ou seja, os idosos podem ter vida social. Para quem está vivo, né? Para os amigos que estão vivos, sobra uma vida social, que é interessante, que mantém os caras animados, etc. Vamos lá. Pegar a ideia do texto 2 para você motivar a sua produção. Você vai motivar, ó, galera. Só um pouquinho aqui que deixe. Ó. Você vai motivar a sua produção, ó, saca? A partir disso que foi noticiado. Então, recentemente, revistas de circulação nacional noticiaram mulherada, os presidentes da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica diz tal coisa. Vou discutir o assunto a partir dessas opiniões, dessas constatações desses textos. Tranquilo a proposta? Ou alguma dúvida? Vai lá.
A gente vai fazer o texto com essas duas propostas, com as ideias que tá nas duas propostas, e no Então, editorial você tem que ter algum número de argumentos, igual tem no cara, Enem. normalmente você faz 3, mas não pode manter 2. Vamos manter 2, porque é o esquemão do Enem, para a gente já ficar organizado para o Enem. Faz Então, um D2, conclusão. aí você tem que apresentar o que você vai desenvolver na introdução ou não? Tenta deixar assim para também não sair muito do Enem. Não é obrigatório no editorial, certo? Não é nem um pouco necessário você fazer isso no editorial. Mas isso normalmente é para você economizar espaço na introdução para ter mais espaço na argumentação. Como não é o caso, né? Treina os caracterizadores que nós vimos do editorial, que são muito tranquilos, faz o contra-argumento, atenta bastante à proposta, à referência que você tem que fazer a esses textos, certinho? E faz o seu editorial assim, tentando manter essas características do Enem que podem ser usados no editorial. Os núcleos de tese na introdução, sacou? Os 2 argumentos só. Se quiser até deixar uma proposta de intervenção assim incompleta, de qualquer jeito, não precisa nem ter orientação nem nada, porque o editorial aceita, também tá ok. Beleza? Aí, para concluir um parágrafo no editorial, tem que ter essa intervenção não completa, tipo essa intervenção de Ó, qualquer jeito. há um modelo para vocês, ó. Foi mal aí de qualquer jeito. Não vamos pensar assim de qualquer jeito, porque parecendo que é mal feito, né? Aí eu É preparei para vocês. tipo Ó, sintética, não é? exatamente, ó. Caralho, peraí, galera. Aqui, ó. Então, essa era a aula para a gente terminar o editorial. Eu ainda volto nela lá na semana que vem. Vem o editorialzinho, todo bonitinho. Aí, aqui, ó. Certo? Aí, ó. Isso aqui é sobre isolamento, esse editorial, certo? Olha como é que o cara termina de uma forma muito rápida, muito sintética, exatamente a palavra que você usou. Aglomerações continuam proibidas. O distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas deve ser observado e a máscara é obrigatória para funcionários e clientes em qualquer estabelecimento comercial. Percebe como é mecânico essa conclusão? E essa conclusão foi tirada, quer ver? Desse editorial, desse site aqui, ó, nadademais.com, um site voltado para a mulherada, sacou? Mas esse editorial é bem arrumadinho, bem bonitinho, ó. Introdução, um argumento, introdução curta, argumento curto. Segundo, terceiro, quarto argumento, editorial de revista normal, o tanto de argumento que tem. Fechando, o cara vem, ó. Primeiro argumento, aglomerações continuam proibidas. Segundo aspecto que ele trabalhou na argumentação, distanciamento pelo menos de 1,5 metro entre as pessoas deve ser observado. Outra parte que ele trabalhou na argumentação, qualquer estabelecimento comercial, ponto. Isso aqui ele só colocou para retomar os argumentos, sacou? Quanto maior for esse engajamento, menor será o tempo de pandemia. Aí aqui é a perspectiva de futuro, ó. Se tal coisa for feita, então, seria a medida. Quanto maior for o engajamento, então, é necessário que a sociedade se engaje. Finalidade, para que o tempo de pandemia seja menor, a fim de que se reduza o tempo de pandemia. Percebe a semelhança com o Enem? Deu para ter uma ideia aí do modelinho? Explica de novo essa parte da finalidade aí. Ah, tá. Ó. Vamos focar nessa última frase aqui, né? Tá? Vamos deixar claro e resolvido que a primeira parte da conclusão foi para retomar os argumentos, isso está claro? Síntese, fechou? Aí ele vai fazer a consideração final. Como que esse editorial faz a consideração final para o texto argumentativo? Quanto maior for esse engajamento, menor será o tempo de pandemia. Uma frase de positividade. Vamos juntos que vai dar certo, mais ou menos. Se eu quisesse pegar essa única frase e transformar numa frase de Enem, de proposta de intervenção, eu poderia fazer: é necessário, portanto, que a população se engaje mais para o isolamento social, a fim de que, finalidade, seja menor o tempo de pandemia, a fim de que se reduza o tempo de pandemia. Percebe que a ideia é a mesma.
Só que no Enem eu coloco numa estrutura que evidencia para o meu leitor a proposta de intervenção, enquanto que no editorial eu posso colocar de uma forma mais solta aquilo que nós chamamos mais cedo de mais de qualquer jeito. Mais de qualquer jeito. Isso aqui é o mais de qualquer jeito. Dá para entender? Tranquilo? Melhorou? Uhum. Pessoal, dá para fazer? Tranquilo. Acho que dá. Dá. Não é um tema muito difícil, tá? É um tema que vocês têm muito assunto, muito conhecimento. E, assim, você não precisa ir para Google, você não precisa fazer pesquisa além do que você já tem. Você tem muito texto motivador aqui. Vai lá para o texto motivador. Vamos voltar aqui só para uma parte, para eu pegar esse finalzinho de aula aqui. Vocês têm alguma questão importante que vocês queiram colocar? Que nós temos mais uns 3 minutos de aula só. Ó. Na coletânea, galera, vocês vão ver possibilidade de tratamento de outros aspectos do tema. Eu acho essa foto engraçadíssima, sacou? Esses meninos aqui, ó, os chinesinhos já, né, se fudendo. Garotos se penduram em barra, onde ficam por 5 minutos pendurados, tamanho dos meninos, como parte do treino na Universidade de Esportes de Xangai. Xangai, China, os meninos, 8 anos na universidade já pendurado para ser ginasta olímpico. Sacou o movimento? Então, mano, é importante você fazer isso com uma criança. Essa imposição do limite, ela é bem-vinda. Eu vou pegar o corpo humano e vou treiná-lo desde os 8 anos com essa dor aqui para que ele supere os seus limites humanos. O limite humano físico ele é feito para ser desafiado, superado. Esse povo da ginástica olímpica fica quicando naquele tablado. Pô, na minha concepção, ignorante, claro, o corpo humano não é feito para fazer aquilo. Você impor o indivíduo aquela dor, aquele sofrimento é uma coisa totalmente desumana, sacou? Ginástica olímpica, ok, desde que respeite os limites humanos, a força humana, e essa transposição seja feita de forma natural. Posicionamento pessoal. Se eu fosse o editor, eu ia defender isso. Vocês estão entendendo? Então, na coletânea, vocês têm várias possibilidades de tratamento do tema de outras perspectivas. Nosso corpo não pode ser modelado e remodelado apenas para satisfazer nossa vaidade. Isso pode nos levar à loucura, ao fanatismo. A nossa vaidade ela é constituída também daquilo que nos impõe, daquilo que a sociedade impõe. Então, foca no texto motivador, foca na coletânea, que lá você tem tudo para você fazer o texto. Ok? Ok. Isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, eu estou à disposição de vocês. Ô, Daniel. Oi. Na, Pode falar. Da Tem alguma introdução, você tem que Ah. colocar um evento recente? Tem, no editorial principalmente. Você pode pegar, inclusive, daqui, tá? Você pode pegar qualquer texto aqui para você usar como evento recente. Como lá na proposta está falando da fala do presidente, do gráfico que saiu, você pode citar qualquer um daqueles lá como evento recente, ou até os dois. Certo? Uhum. Nesta reportagem X e Y cita os textos. Motivar o debate, como editor-chefe deste jornal, gostaria de tornar público a visão deste veículo de comunicação sobre o tema tal. Beleza? Uhum. Aí pode colocar já, tipo assim, a máscara social na introdução. Pode, sem problema. Pode, sem problema. E não inventa, tá? Não inventa moda. Isso é muito importante para esses vestibulares aí que vão fazer. Ok, povo? Tá bom. Valeu demais. Vocês têm mais alguma dúvida? Que aí eu vou desligando. Vocês irem para a próxima aula. Não sei se vocês têm intervalo agora. Não sei como é que está o horário de vocês. Tá de boa. Deu pra entender. Então, massa. Isso aí, povo. Vê aí com o Danilo, o Dieguito, qual que é Errou!
a forma de entrega da redação aí, vamos que vamos. Beleza. Tchau. Valeu.